E aí, torcedor santista? Estamos de volta com mais um vídeo exclusivo e notícias quentinhas para você. Antes de começar, inscreva-se no canal e deixe seu like. Isso é essencial para você não perder nenhuma novidade do Peixão. Agora, sem mais demora, vamos às notícias. Logo na saída do treino, uma cena contida pela pressa e pelo silêncio se transformou em notícia que atravessou a cidade. O atacante deixou o gramado mais cedo, apoiado, olhos cerrados, e foi encaminhado direto para exames. Gesto que acendeu imediato alarme entre quem acompanha o clube. O teste que ele aceitou fazer no CT Rei Pelé, ao contrário do que muitos esperavam, não foi um ensaio de recuperação rotineiro, mas uma tentativa calculada de aferir-se, em condições de sacrifício, conseguiria disputar o confronto decisivo da 36ª rodada do Brasileirão diante do Sport, partida que pode representar divisão entre permanência e queda para o Peixe. No centro da preocupação está uma lesão meniscal, uma ruptura parcial que provoca dor constante e sensação de instabilidade em movimento de impacto, e os relatos médicos iniciais são claros. O tratamento definitivo indicado é a intervenção artroscópica, procedimento minimamente invasivo que, se realizado agora, interromperia sua temporada por aproximadamente um mês. Diante desse diagnóstico técnico, a direção, a comissão e a equipe médica colocaram cartas sobre a mesa, mas o jogador optou por evoluir com avaliações diárias, desafiando recomendações e impondo ao clube uma encruzilhada entre prudência clínica e necessidade competitiva. Ao longo das últimas 24 horas, profissionais do Departamento de Saúde realizaram baterias de testes para mensurar força, amplitude e reação ao estresse do segmento lesionado. Nos relatórios, constaram episódios de dor que aumentam com aceleração e mudança de direção, sinais que apontam para risco real de agravamento em caso de esforço prolongado, e, mesmo assim, a possibilidade de entrada no domingo colocou em curso uma disputa de interesses. De um lado, a recuperação otimista, sustentada pela vontade do atleta e por protocolos de contenção com órteses e gelo; de outro, a avaliação conservadora, que alerta para consequências que vão além de semanas fora, incluindo o risco de lesões associadas que poderiam estender o afastamento para meses. Em ambiente interno, o clima é de tensão controlada, conselheiros pedem cautela, a comissão técnica pressiona por soluções imediatas na tentativa de preservar o objetivo de permanência na Série A. E assessores próximos ao atacante trabalham para equilibrar a pressão pública com a saúde a longo prazo do jogador, sabendo que uma decisão precipitada pode custar não só partidas, mas também convocação ao selecionado nacional nas janelas futuras. Fontes jurídicas do clube lembram que qualquer utilização em situação de risco exige documentação e anuência formal, porque a responsabilidade sobre a integridade física do atleta recai também sobre a instituição. Tecnicamente, autorizar participação até o limite de suporte clínico transforma-se em ato deliberado que pode gerar consequências administrativas caso um agravamento seja confirmado posteriormente. Enquanto as avaliações se sucediam, torcedores misturavam esperança e temor, grupos nas redes sociais pediam coragem e sacrifício, outros clamavam por prudência médica, e o debate público expôs uma tensão clássica do futebol moderno. Até que ponto a vontade de uma estrela deve se impor sobre protocolos que visam preservação de carreira? Por trás das manchetes, profissionais de medicina esportiva consultados externamente traçaram dois cenários plausíveis. No primeiro, o atleta participa do embate protegido por cinta funcional e analgesia, joga um tempo limitado e distribui presença que, embora custosa, ajuda a equipe. No segundo, o esforço precipita uma ruptura mais extensa, exigindo cirurgia com recuperação prolongada, comprometendo o início da próxima temporada e chances de retorno a competições internacionais. O histórico do próprio jogador, com passagens anteriores por tratamentos e temporadas marcadas por interrupções, complica a equação emocional. Cada vez que ingressa em campo em condições reduzia-se a margem de erro, e qualquer revés agora teria repercussões que extrapolam o clube. Contratos comerciais, imagem pública e até negociações futuras com patrocinadores entrariam em risco. Dentro do vestiário, relatos descrevem um ambiente cortado por preocupação, companheiros viram o ídolo sair de maca mentalmente, e a comissão tentou, em discursos internos, conciliar liderança e responsabilidade, sabendo que decisões tomadas sob pressão tendem a criar precedentes perigosos. Em conversas reservadas, fisioterapeutas enfatizam que tratamentos paliativos podem postergar o problema, mas raramente o resolvem. Já o staff pessoal,
próximo e protetor, insiste que a determinação do atleta parte de desejo genuíno de ajudar em momento crítico, especialmente porque a tabela deixa pouco espaço, faltam partidas decisivas e cada ponto vale duplamente. Para o clube, a equação esportiva é cruel. Empate ou vitória possível com presença do astro poderia representar alívio imediato, mas a ausência prolongada de um dos maiores nomes do elenco colocaria a equipe em rota de reconstrução forçada em plena temporada, com perda de receitas, apelo de torcedor e impacto nas negociações de mercado. No meio dessa tempestade de opções, um boletim médico preciso e transparente tornou-se objeto de cobrança pública. A diretoria, ciente do efeito mobilizador e controverso que uma notícia assim provoca, trabalha para emitir relatório técnico que contenha laudos, prognósticos e plano de reabilitação, na tentativa de calar especulações e assumir responsabilidade institucional pela decisão final. Além disso, a relação com a seleção nacional adiciona outra camada de complexidade. Convocadores avaliam não só forma atual, mas potencial de lesão. A hipótese de intervenção agora, embora curta no tempo, pode conduzir à perda de prioridade em convocações futuras, sobretudo se o período de recuperação coincidisse com amistosos e torneios importantes em março. Economicamente, clubes e agentes sabem que uma recuperação bem-sucedida preserva valor de mercado, por isso, o debate entre intervenção imediata e tentativa de jogo envolve também planejamento patrimonial do atleta. Num campo mais amplo, médicos apontam que a artroscopia, quando feita em fase inicial, tende a trazer retorno seguro em cerca de um mês, porém, a espera e a tentativa de atuação sobre lesão meniscal podem transformar um procedimento simples em processo longo, com necessidade de reconstruções e fisioterapia intensiva. A torcida, por sua vez, vive uma montanha-russa. Há quem defenda o sacrifício heróico numa batalha por pontos, e há quem prefira a proteção da referência maior do time, com consciência de que sua preservação beneficia o clube além do calendário imediato. Nos bastidores, dirigentes calculam impactos financeiros e esportivos, e o departamento jurídico elabora cláusulas que formalizem quaisquer riscos assumidos, caso a decisão seja pela utilização. Técnicos adversários acompanham com atenção, delineando estratégias caso ele atue, ou reorganizando esquemas para explorar eventual ausência. Logo nos primeiros segundos do vídeo que começou a circular nas redes sociais na manhã desta terça-feira, a câmera treme levemente enquanto um repórter, visivelmente empolgado, tenta organizar as palavras para revelar a informação bombástica que, em questão de minutos, se tornaria o assunto mais comentado do país, e antes mesmo que ele conclua a frase, já fica evidente pelos olhares ao redor que algo gigantesco está prestes a ser confirmado, algo capaz de alterar para sempre os rumos de um dos clubes mais tradicionais do futebol brasileiro, despertando uma mistura de espanto, incredulidade e curiosidade. E é justamente desse clima de tensão crescente que nasce o burburinho avassalador sobre a notícia de que o dono da Ambev teria tomado uma decisão sem precedentes: comprar o Santos. Em meio ao frenesi digital que se instala, os primeiros comentários explodem com uma velocidade impressionante, trazendo teorias, suposições e até mesmo montagens que tentam ilustrar o possível impacto dessa negociação milionária. E conforme os minutos passam, mais contas verificadas, influenciadores e jornalistas esportivos começam a replicar trechos do vídeo, ampliando ainda mais o alcance da notícia e alimentando a sensação coletiva de que algo muito maior do que qualquer torcedor poderia imaginar está prestes a se concretizar. Enquanto isso, nos bastidores, fontes próximas à diretoria do Santos relatam que o clima é de absoluta reviravolta, pois a simples menção à possibilidade de um dos maiores empresários do continente assumir o controle do clube já gera um terremoto interno, e dirigentes, executivos e até figuras históricas do clube passam a trocar mensagens freneticamente, tentando confirmar ou desmentir informações que se acumulam de forma quase caótica. À medida que o burburinho cresce, começam a surgir detalhes não oficiais que aumentam ainda mais o suspense, sugerindo que a aproximação entre o dono da Ambev e o Santos teria começado ainda no início do ano, durante uma reunião discreta que, segundo relatos, envolveu tanto interesses esportivos quanto estratégicos, algo que indicaria uma visão de longo prazo capaz de transformar não apenas o futebol do clube, mas todo o seu ecossistema institucional. Esse cenário, por si só, já seria suficiente para dominar a imprensa esportiva, porém o vídeo misterioso ganha forças adicionais quando um suposto funcionário da Vila Belmiro aparece nos comentários afirmando ter visto pessoas muito importantes visitando o CT Rei Pelé,
E esse depoimento informal, mesmo sem comprovação, se espalha como pólvora e eleva a temperatura do debate para um nível ainda mais intenso. Os torcedores do Santos, sempre fiéis e apaixonados, mergulham na discussão como se estivessem em uma final de campeonato, e rapidamente grupos organizados começam a debater as possíveis vantagens e riscos de uma compra dessa magnitude, com alguns celebrando a chance de um renascimento financeiro e competitivo, enquanto outros demonstram preocupação com a perda de identidade histórica do clube, criando uma polarização que se reflete em cada comentário, cada postagem e cada live transmitida ao vivo. Paralelamente, os principais programas esportivos entram em modo de emergência, interrompendo pautas planejadas para discutir exclusivamente a notícia, e comentaristas experientes entram no ar com expressões que misturam surpresa e cautela, tentando analisar o que aquele rumor, ainda sem confirmação oficial, poderia significar para o futuro da equipe que já revelou craques como Neymar, Robinho e Rodrigo. A narrativa se intensifica quando supostos documentos vazados começam a circular em grupos fechados, supostamente revelando valores impressionantes que estariam em jogo. E mesmo sem qualquer autenticidade garantida, essas imagens viralizam de maneira implacável, alimentando ainda mais a expectativa de que algo grandioso está realmente acontecendo nos bastidores do futebol brasileiro. Nesse clima de especulação generalizada, algumas fontes ligadas ao mercado financeiro passam a sugerir que o dono da Ambev estaria interessado não apenas na compra do clube, mas também na criação de um projeto esportivo inovador, incluindo reformas estruturais, investimentos em tecnologia e uma reformulação completa nas categorias de base, o que já gera debates acalorados sobre como uma mudança tão profunda poderia reposicionar o Santos no cenário internacional. A cada hora que passa, surgem novos elementos que tornam o rumor ainda mais fascinante, como a possibilidade de um novo proprietário estar planejando trazer executivos estrangeiros para modernizar a gestão, algo que para muitos especialistas seria uma demonstração clara de ambição e planejamento estratégico, reforçando a hipótese de que o objetivo seria transformar o Santos em uma potência global. Apesar de toda a empolgação, há também quem questione a veracidade da informação, alegando que a ausência de pronunciamentos oficiais por parte do clube ou do suposto comprador deveria servir de alerta. Mas mesmo essas vozes mais céticas acabam sendo engolidas pelo volume gigantesco de conteúdos que alimentam a narrativa de que a compra é praticamente certa. Em meio a esse turbilhão, um novo vídeo surge, desta vez mostrando um carro de luxo entrando em alta velocidade no estacionamento do CT. O que imediatamente levanta suspeitas e faz muitos acreditarem que aquela poderia ser a chegada definitiva do empresário para concluir a negociação, embora ninguém consiga confirmar o que realmente aconteceu minutos depois da gravação. Conforme a noite se aproxima, o assunto já domina não apenas as redes sociais, mas também conversas de bar, programas de rádio e transmissões ao vivo que reúnem milhares de espectadores simultâneos. Todos buscando qualquer pista que confirme ou negue a transação milionária que promete reorganizar completamente os bastidores do futebol nacional. A expectativa aumenta ainda mais quando um jornalista conhecido publica que recebeu informações de altíssima confiança indicando que o acordo estaria, sim, em fase final, e que o anúncio oficial poderia ocorrer ainda nesta semana, fortalecendo a teoria de que o silêncio do Santos seria apenas parte de uma estratégia de comunicação cuidadosamente planejada. Nesse momento, torcedores começam a especular possíveis reforços que poderiam desembarcar na Vila Belmiro caso a compra se concretize, com nomes de peso sendo citados com entusiasmo quase delirante, como se uma nova era estivesse prestes a começar diante dos olhos de uma torcida que há anos sonha com estabilidade financeira e competitividade internacional. Ao mesmo tempo, um grupo de conselheiros do clube passa a pressionar por uma reunião extraordinária, alegando que qualquer venda precisaria seguir protocolos rígidos e transparentes, mas mesmo essa movimentação institucional acaba virando combustível para a narrativa, já que muitos interpretam isso como um indício real de que negociações avançadas estão em curso. Diversos economistas esportivos são convidados para comentar o cenário, e muitos deles afirmam que a entrada de um empresário tão poderoso poderia representar uma mudança estrutural na forma como o Santos opera, com potencial para atrair novos patrocinadores, reorganizar dívidas históricas e reposicionar o clube entre os principais do continente. Essa análise técnica, combinada ao clima emocional que domina as redes, cria uma atmosfera quase cinematográfica, em que cada nova informação surge como um capítulo adicional de uma história que mistura ambição, poder e a esperança de reconstrução de um gigante adormecido. Enquanto isso,
jornalistas que cobrem o dia a dia do clube relatam que a movimentação interna está atípica, com funcionários evitando dar entrevistas, reuniões sendo marcadas às pressas e um nível de sigilo mais elevado do que o normal. Elementos que apenas reforçam a sensação de que há algo realmente significativo prestes a acontecer. Já do lado do suposto comprador, o silêncio absoluto é interpretado de diversas maneiras, com alguns afirmando que essa postura discreta é típica de negociações estratégicas de alto risco, enquanto outros acreditam que isso pode indicar que as conversas estão apenas no início, criando uma tensão narrativa que mantém o público atento a cada atualização. A madrugada chega e, mesmo assim, o assunto continua entre os mais comentados, com lives sendo transmitidas até altas horas e torcedores debatendo apaixonadamente se a venda do clube seria a solução ideal ou se representaria uma ameaça à identidade histórica do Santos, gerando discussões profundas sobre modernização versus tradição. Conforme as horas avançam, portais internacionais começam a repercutir a história, dando ainda mais credibilidade ao rumor e fazendo com que torcedores estrangeiros comentem nas redes sociais, ampliando o debate para um nível global que poucos esperavam ver em tão pouco tempo. Em meio a tanta especulação, começam a circular supostas imagens de contratos sendo impressos e assinados, embora nenhum desses arquivos tenha verificação oficial, mas o simples fato de existirem empurra a narrativa para um patamar ainda mais frenético, já que muitos internautas consideram improvável que tantos indícios surjam simultaneamente sem que algo concreto esteja acontecendo. O clima de mistério atinge seu auge quando uma figura ligada ao clube sugere, sem muitos detalhes, que o que está por vir é maior do que qualquer torcedor imagina, frase que imediatamente viraliza e gera interpretações variadas, algumas otimistas e outras catastróficas, mas todas extremamente envolvidas emocionalmente. Ao amanhecer, a imprensa volta a martelar o assunto, e novos debates surgem sobre como uma compra dessa proporção impactaria as finanças do clube, o elenco profissional, as categorias de base e até mesmo o peso institucional do Santos no futebol mundial, reforçando a magnitude da possível transação. Conforme o dia avança, surgem especulações sobre planos de modernização da Vila Belmiro, indicando que o dono da Ambev teria interesse em transformar o estádio em uma arena de última geração, algo que reacende esperanças antigas da torcida e aumenta ainda mais a empolgação coletiva. Debates sobre possíveis parcerias comerciais também começam a ganhar força, com especialistas afirmando que empresas internacionais poderiam se interessar em trabalhar com o Santos caso a compra seja confirmada, ampliando o impacto econômico que a mudança de proprietário poderia gerar. Vários ex-jogadores são convidados para comentar o rumor, e muitos deles afirmam que a chegada de um empresário bilionário seria uma oportunidade única para revitalizar o clube, trazendo investimentos essenciais que colocariam o Santos novamente no caminho dos grandes títulos. A cada declaração, a expectativa aumenta, e muitos torcedores começam a enxergar o rumor não mais como uma especulação distante, mas como uma possibilidade real e palpável, algo que nasce da soma de indícios, movimentações internas e reações públicas. No entanto, também há quem alerte para os riscos de uma mudança tão radical, lembrando casos de clubes que perderam sua essência após parcerias empresariais mal estruturadas, e esses alertas se tornam parte importante do debate, já que reforçam a necessidade de cautela diante de uma possível decisão histórica. Mesmo assim, a maioria parece inclinada a acreditar que, se bem planejada, a compra poderia trazer benefícios inéditos, criando um ambiente de otimismo que se espalha por grupos de torcedores, podcasts e perfis especializados. Em um dado momento, surgem rumores de que o dono da Ambev teria interesse em trazer técnicos renomados do futebol europeu para iniciar um novo projeto, algo que rapidamente anima ainda mais os torcedores e cria discussões sobre qual estilo de jogo poderia ser implementado num Santos completamente reformulado. Esse entusiasmo se intensifica quando alguns portais esportivos publicam que investidores internacionais teriam demonstrado apoio ao projeto, o que sugere que a compra não seria apenas um movimento individual, mas parte de um plano mais amplo, possivelmente envolvendo estratégias globais no esporte. Com isso, torna-se quase impossível conter o turbilhão de expectativas, e muitos já tratam a possível compra como um marco histórico, capaz de recolocar o Santos no centro das atenções do futebol mundial. Conforme as conversas se aprofundam, especialistas começam a discutir o impacto dessa transação no mercado nacional, alegando que um investimento desse calibre poderia pressionar outros clubes a repensar seus modelos de gestão,
desencadeando uma onda de profissionalização e modernização no futebol brasileiro. Ao final de mais um dia repleto de incertezas, uma coisa fica absolutamente clara: o rumor sobre o dono da Ambev comprar o Santos não é apenas uma notícia, é um fenômeno midiático que uniu torcedores, jornalistas, especialistas e curiosos em uma única narrativa vibrante e imprevisível. E até que o anúncio oficial seja feito, cada nova informação, cada vídeo suspeito, cada comentário de bastidor continuará alimentando um dos maiores burburinhos da história recente do futebol nacional, mantendo o país inteiro de olhos atentos, ansioso pelo próximo capítulo dessa possível revolução alvinegra. Aqui no nosso canal, trazemos notícias fresquinhas do Santos todos os dias. Inscreva-se no canal e deixe seu like para continuar recebendo informações exclusivas sobre o nosso peixão. E não esqueça de compartilhar sua opinião sobre essa notícia nos comentários, ela é muito importante para o Santos. Até o próximo vídeo.